Fala, meu povo, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriela Catarino, Diário de uma Mãe Solo na área. E hoje a gente vai falar sobre um assunto é muito particular, né? Vai de cada um, mas que me chama muita atenção, que é o seguinte: uma mãe solteira pode namorar? Você deve estar se perguntando assim, caramba, isso é uma pergunta sem sentido nenhum, né? E eu vou falar pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Estávamos outro dia no trabalho, eu, mais duas meninas e um rapaz. E estávamos a conversar sobre relacionamento, não sei o quê, e ele me vem com a pérola assim: eu nunca vou namorar uma mulher que tenha filhos. A minha antena já, pim, já olhei assim, e eu, como é que é? Você nunca vai namorar uma mulher que tem filhos? E ele, eu nunca vou namorar uma mulher que tem filhos. E aí nós iniciamos uma discussão saudável, mas uma discussão. E começamos a questionar. Por que você acha que você não vai namorar uma mulher que tem filhos? Aí ele falou assim, até parece que eu vou estar com ela e com o filho do outro lá. E nós começamos a rir porque não tinha cabimento nenhum, né? E nós começamos a questioná-lo. A partir do momento que você gosta da mãe da criança, automaticamente você vai gostar da criança também. E se você amar realmente a mãe da criança, você vai amar a criança como se fosse sua. Isso independe. E ele continuou batendo na tecla que não ficaria com uma pessoa dessa, que ia ser complicado, porque ia querer sair sozinho com a mãe e a criança ia impedir, essas coisas todas. E eu falei pra ele, eu falei assim, imagina que você é casado e você também vai querer sair com a sua esposa, você também vai querer fazer as suas coisas, e pela forma que você pensa, o seu próprio filho também te impediria. Ai, mas não é assim, porque o meu filho é uma coisa. Eu falei, olha, desculpa, mas a sua linha de raciocínio não tá batendo. E começamos nós as três a falar com ele. E ele falou assim, você tá falando isso porque você tem uma filha. E eu falei assim, eu não tô falando porque eu tenho uma filha. Que ele quis dizer que eu tava defendendo o meu ponto de vista, defendendo a minha situação. E eu falei assim, não é só por isso. É porque eu acho que é muito egoísta da sua parte, achar que só porque uma mulher tem filha, ela não pode refazer a vida dela, não é? E comecei a explicar, eu falei assim, há situações, por exemplo, nós que somos mães, temos que ter muito cuidado com o tipo de relacionamento que nós vamos ter. Por quê? Ainda mais eu sou mãe de uma menina. Então a minha preocupação é o dobro. Nós temos que ver se a pessoa vai tratar o nosso filho bem, se vai gostar, se vai respeitar, né? A minha mãe sempre dizia, primeiro gosto dos meus filhos e depois gosta de mim. Nós começamos a expor várias situações para ele. E uma dessas pessoas, dessas meninas que estavam comigo, ela casou com um rapaz que já tem uma filha. E ela falou assim, ela me chama de mãe, porque a mãe dela faleceu, ela me chama de mãe e eu a trato como se fosse minha filha. Eu a amo como se fosse minha filha e eu também brigo com ela como se ela fosse minha filha. E aí eu comecei a explicar, e eu falei assim, olha, eu nunca me relacionaria com uma pessoa que eu sei que não gosta de crianças, que não tem carinho pela minha filha, que não trate a minha filha como se fosse filha dele mesmo, né? E ele falou, vocês estão erradas, eu não tenho obrigação nenhuma de me relacionar com alguém que tem filho. Eu falei, realmente, você não tem obrigação. Mas normalmente a gente paga com a língua. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vou te dar um exemplo. Você se apaixona por uma pessoa, casa, e você tem 3 filhos com ela. Vocês vivem e tal, tudo bem. Só que depois de um tempo, vocês se separam. E ela fica com os 3 filhos, você vai continuar sendo pai das crianças. Isso também te impediria de se relacionar com uma pessoa, não é verdade? Por quê? Porque você já tem 3 filhos. Então, uma mulher, o mesmo pensamento que você está tendo, uma mulher também pode ter.
Eu não vou me relacionar com um homem que tem 3 filhos. Ai, mas aí é diferente. Diferente por quê? Porque você é homem? O direito que você tem, nós temos também. Só porque você é homem e não significa que você possa ter 5 filhos e se relacionar com quantas pessoas você quiser. Você pode se relacionar desde que a pessoa te respeite e respeite seus filhos. E nós, mulheres, também temos o mesmo direito. E ficou aquela discussão, aquela coisa toda. E é assim, hoje eu vejo há pessoas que têm sorte, por exemplo, há pessoas que terminam um casamento, terminam um relacionamento, logo conhecem outra pessoa e é uma pessoa bacana, uma pessoa que gosta dela, que gosta dos filhos, que assume a responsabilidade e que abraça aquela família como se fosse dele e que dá certo e ok, tudo bem. Mas eu conheço pessoas também que acabam um casamento e iniciam uma relação e dali a 3 meses termina e inicia outra relação e daí a 5 meses termina essa relação e inicia outra relação. Eu, particularmente, não gosto dessa situação. Por quê? Eu acho que confunde muito a cabeça da criança. E eu acho muito perigoso também. Eu acho assim, ainda mais quando a criança é muito pequena, eu acho que causa uma confusão muito grande. Por exemplo, um dia é um tio, não é? Daí a, sei lá, alguns meses é outro tio. Dali a tantos meses, outro tio. Então, assim, eu não gosto muito dessa situação. Quem faz, ok, cada um sabe da sua vida, não é? E é como eu falei, há pessoas que em pouco espaço de tempo já conhecem outra e é uma pessoa bacana e o relacionamento dá super certo, né? Eu não cheguei lá ainda. Eu acho que tem que se haver muito respeito, eu acho que tem que se haver muito companheirismo, né? Se fosse uma pessoa com a mentalidade desse rapaz que nós estávamos conversando no trabalho, para mim com certeza não daria certo. Imagina que, sei lá, minha filha fica doente e eu tô com uma pessoa dessa, olha, não é meu filho, então eu não tenho responsabilidade nenhuma, não vou fazer nada, né? E eu comecei a explicar para ele, eu falei assim, desculpa, mas eu acho você, além de imaturo, né, machista. Imaturo porque um homem, para entrar num relacionamento com uma mulher que já tem filho, tem que ter muita maturidade para poder compreender e entender que nem sempre a atenção vai ser toda voltada para ele. Muitas das vezes a única exclusiva atenção vai ser para a criança. Machista porque você acha que você, como um homem que tenha filhos, pode iniciar uma nova relação e uma mulher que tenha filhos não pode iniciar uma nova relação, né? E eu acho também, assim, esse pensamento seu muito infantil, né? Falei pra ele. E claro que ninguém é obrigada a ficar com ninguém, mas eu acho que nós temos o direito de refazer a nossa vida, de conhecer uma pessoa bacana, de partilhar, né, os momentos. Eu acho que essa é a minha visão. Essa pessoa com quem você vai se relacionar tem que amar o seu filho como se fosse dele, entender que, imagina, a criança fica doente e ele ser ali um parceiro para poder ajudar nesses momentos. E então é isso, eu queria saber o que vocês pensam, o que vocês acham. Queria pedir para se inscrever, compartilhar, comentar. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.